Você precisa parar de comprar essas criptos e passar a comprar um outro tipo de criptomoedas que eu vou citar exemplos aqui para vocês. Lembrando, o vídeo não é indicação de investimentos, eu vou citar exemplos de tipos de criptomoeda que você deve, a partir de agora, olhar com mais atenção. Isso por quê? Olha, a gente tem que ser muito sincero em relação à indefinição do mercado. Muita gente acredita que a gente já está em um período consolidado de bear market, de mercado de baixa. Outras pessoas acham que a gente só está passando uma lateralização e que os ciclos de mercado, na verdade, não vão ser repetidos, conforme acontecia anos e anos atrás, conforme sempre aconteceu, e que nós podemos sim ter altas no mercado. No meio dessa indefinição, uma coisa é muito clara aqui para mim. O tipo de criptomoeda que, se você decidir aportar, você tem que aportar. E o tipo de cripto que você precisa urgentemente parar. Primeiro tipo de criptomoeda que você tem que parar de comprar, na minha opinião, nesse exato momento, são moedas lançamentos. Pré-vendas, aquelas principalmente, eu já falei muito aqui no canal, aquelas pré-vendas que são vendidas no próprio site, você não sabe se vai receber, se o token vai ser de fato lançado. E pré-vendas num contexto geral, você vai sempre tomar risco, mas nesse exato momento, com essa indefinição, o risco vai ser extremamente maior, vai ser muito maior. Justamente porque a gente, além do fato de ter a indefinição do mercado, tem a indefinição do próprio projeto. Todo projeto novo é um risco. E o que acontece? Se de fato a gente entrar no mercado de baixa, acredite, é possível cair mais do que já caiu as altcoins e o próprio Bitcoin. Então, nesses momentos é muito difícil que essas criptomoedas novas, recém-lançadas, projetos sem muita base, muita estrutura, sobrevivam. E você tem que pensar já olhando e entendendo que, se tiver que esperar por 2 ou 3 anos, você precisa de ativos que suportem isso, que passem por esse período e que ainda assim, claro, te dê lucro. É isso que você vai buscar no mercado. Outro tipo que você precisa parar de comprar: meme coins. O mercado de meme coins, já falei também sobre isso. Gostava muito desse mercado, dava para fazer muito dinheiro, especialmente de 2021 até 2023. A gente teve um boom também ali de 23 para 24 nas meme coins, mas tudo mudou depois que criaram os pump funds da vida, onde qualquer pessoa, 2, 3 cliques, subiu imagem PNG, cria uma moeda meme e esse mercado virou um verdadeiro cassino. É uma aposta. Ah, mas tem a moeda X do cachorro que valorizou 20 mil %. Tem essa, mas para essa tem centenas e milhares de outras que deram ruim, que desvalorizaram 90%, por exemplo. Você acaba fazendo uma aposta, tentando achar ali algo que dê certo. Então não faz sentido, não vale a pena, na minha opinião. Existem exceções? Podem existir. Aquelas que já estão um pouco mais consolidadas. Você pode buscar memes que já passaram por bear markets, no caso aqui as mais antigas, a própria Dogecoin, essas eu acredito que vão sobreviver. Shiba Inu mesmo sobreviveu, mas assim, ainda é arriscado, ainda não há garantia de que ela vai voltar com tudo, até porque meme é muito de narrativa e essas narrativas, esse hype, ele vai sempre flutuando. Sempre vai ter uma meme ou outra explodindo, mas como eu disse para vocês, a questão de assertividade ficou muito complexa e, na minha opinião, não vale a pena. Outra questão, óbvio, moedas sem projeto, sem aplicação de fato e que tentam surfar algum hype em alguma narrativa. Então, nós temos, por exemplo, o setor de RWA crescendo demais. E aí vem a moeda aleatória lá, que acabou de ser criada e fala que é RWA. Olha, nós vamos fazer isso, nós vamos implementar um sistema assim tal. Tudo que é colocado no futuro, você está comprando uma ideia, que é aqui, ó, no papel. O papel aceita tudo. Eu posso pegar aqui, escrever várias ideias malucas que eu tenho e falar que eu vou fazer. Compra aqui essa criptomoeda e aí isso que a maioria das pessoas acabam fazendo. Então, procurem projetos que já tenham estrutura, que já estejam fazendo coisas úteis no mercado. E olha, são poucos, viu? Não são muitos. Alguns até fingem fazer, sei lá, blockchain. É uma coisa útil? É. Mas mais uma blockchain?
no que faz sentido isso? Então, um projeto que lança mais uma blockchain. Não estou dizendo que todo projeto que lançar a sua própria blockchain é ruim, mas tem que ter diferenciais, tem que encontrar esses fatores. E é justamente que eu vou citar nessa segunda parte do vídeo o tipo de criptomoeda que faz mais sentido, na minha opinião, investir. Antes disso, uma coisa que faz muito sentido, sem sombra de dúvidas, é você criar a sua conta na BIPA. É a corretora mais fácil para você comprar Bitcoin. 2, 3 cliques, depois de criado a sua conta, você já compra Bitcoin, você pode vender, sacar em reais, tudo muito simples. Corretora nacional, então tem isenção de até 35 mil no mês para você não pagar imposto de renda, e tem o cartão com cashback, cartão de crédito, que você pode comprar em Bitcoin utilizando esse cartão ou SDT, ganhar até 5% de cashback, e o dinheiro que você coloca lá como colateral, ele tem a recompensa acreditada em Bitcoin equivalente a 100% do CDI, aproximadamente 14,5 ao ano. Então, seu dinheiro não fica parado, tá? Você ganha Bitcoin deixando seus reais ali. Isso é muito interessante. Tem outras coisas que eu vou deixar no vídeo linkado aqui, e também, claro, o link direto para você baixar o aplicativo no celular. É muito simples e é muito rápido. Pois bem, quando a gente abre aqui o CoinMarketCap, a gente cada vez mais pode ficar perdido, né, em meio a tantas e tantas criptos. Até mesmo na primeira prateleira, no top 100 aqui, a gente vê uma flutuação muito grande. A cada dia tem uma moeda nova aqui, a cada dia tem outra moeda que some daqui, ou seja, que está perdendo no ranking. Esse ranking é sempre por capitalização de mercado, todo o valor alocado que tem ali dentro daquele ativo. E sem muito mistério, sem muito segredo, querer reinventar a roda, o que eu acho que é mais interessante nesse momento, justamente pelo fato indefinição e possível pé no bear market, se você quiser fazer aportes agora nesse momento, achando que talvez a gente também tenha uma valorização, então DCA cabe muito bem aqui. Não comprar tudo. Eu tenho 10 mil reais aqui para investir. Não vou colocar os 10 mil agora, porque pode cair mais. Mas eu já vou colocar milzinho, vou colocar 500 reais e talvez mês que vem, daqui 15 dias, eu coloque mais um tanto. Por quê? Se o mercado subir, eu aproveitei pelo menos essa flutuação e tive lucro com isso. Então, por isso muitas pessoas já estão investindo nesse momento, vendo bons ativos, inclusive descontados. Pensando que talvez a gente tenha que esperar 2 ou 3 anos, a primeira coisa que você precisa raciocinar é quais criptos vão sobreviver esses 2, 3 anos, um possível bear market de 2 anos, por exemplo. E sobreviver não é dizer que o projeto continua existindo, o dono está ali fazendo alguma modificação, não. É mantendo-se aqui, por exemplo, relevante no mercado, não perdendo tanto valor e principalmente recuperando quando o preço voltar a subir. Então eu separei alguns exemplos aqui e de maneira resumida são aquelas que são mais consolidadas, como por exemplo a Chainlink, uma criptomoeda muito antiga já no mercado, não é porque é antiga que é boa, às vezes até o contrário no meio cripto, tá? Mas nesse sentido a Chainlink vem sempre se renovando. Ela tá, por exemplo, muito descontada. É um preço que a gente tem hoje aqui, já um preço de bear market aqui de 2022, basicamente. Ela deu oportunidades a 6 a 7 dólares ali e a gente está com ela a 8 dólares. Ela não retomou ao seu topo histórico e caso isso aconteça algum dia é 500% de valorização. Caso ela volte ao topo que ela esteve ainda nesse ciclo, é 280% de valorização. E é um projeto muito sólido, muito bom. Tem vídeos aqui no canal, então depois pesquise. A Aave, um projeto também muito bacana, um protocolo de DeFi, protocolo de rendimento, de empréstimo, também em preços aqui semelhantes ao do último bear market em 2022-23. E ela é uma moeda que surge ali em 2021, tá? Tem aquela exponencial valorização, corrige, mas continua no mercado e ela tem essa valorização aqui muito interessante de 300 e poucos % agora nesse ciclo de 2024 para 2025. Perceba que ela já teve uma queda muito forte, tá? Se a gente pega desde esse topo aqui, é 73%, então caiu sim muita coisa, ainda pode cair mais, mas é um bom projeto, também descontado e que eu acredito que vai sobreviver. Esse é o tipo de cripto que você tem que olhar. E claro, não vamos fugir do óbvio. Bitcoin. Essa é a única, de fato, a única criptomoeda que a gente pode ter certeza que ela vai sobreviver, tá? As outras, por mais que tenham bons projetos, pode ainda ter esse risco de o projeto não ter andamento. O Bitcoin independe de qualquer pessoa e já está mais do que provado. E aí você pode pensar, pô, mas eu não tenho grandes assimetrias, não tenho grandes lucros. Um pequeno lucro é muito melhor do que qualquer tipo de prejuízo. Então,
o Bitcoin pode te oferecer isso no médio a longo prazo. Tron, outra criptomoeda bastante ignorada, que inclusive vem somente se valorizando. Cuidado com essa subida muito grande aqui no preço, mas é um ativo que está aí há anos e anos de mercado, passou por vários e vários ciclos, desde 2018, e se você vê, ela tem as suas flutuações altas e quedas, e o preço ainda continua muito positivo, porque a Tron é uma blockchain muito utilizada principalmente nas transferências de USDT. E o que mais cresceu no meio cripto nos últimos 2 anos foram as stablecoins. Então, mais uso para a rede beneficia muito aqui o token, que é a moeda de gás. E aí você tem outros aqui, como por exemplo a Near Protocol, que é um projeto interessante, mais antigo. A Ondo, que tem fundamentos, mas que tem caído muito, você precisa observar isso, tá? Um ponto já está completamente descontada, mas é um projeto ainda menos consolidado que os demais aqui. A Caspa também enquadra nesse critério aqui, bem parecido com a Ondo. Uma que não dá para ignorar, que é uma grande oportunidade, tá? É a Ethereum, obviamente. Novamente, a Ethereum a $2.000 sempre vai ser uma grande oportunidade. Ela que chegou aqui aos seus 2.900 apenas, né, nesse ciclo, mas daqui até lá, até os 2.900, a gente tem 140% de valorização. E assim, no longo prazo também, ainda mais pelo preço que ela se encontra, há uma perspectiva positiva para a Ethereum. Para quem consegue esperar talvez 2 ou 3 anos, faça sentido. Na minha opinião, essa que é mais controversa, que muita gente não gosta, é a XRP, inclusive das que tiveram grandes quedas, a XRP é uma das que tem menores quedas aqui, com 60%. Eu mostrei casos de 70% ou 80% aqui. Então, é um ativo que também está muito descontado, tem coisa boa acontecendo e eu penso na XRP muito dessa forma. É um ativo que deve voltar com tudo num próximo ciclo de alta, num próximo momento de alta, deve se manter até lá. E o projeto vem andando muito bem. Tem vários vídeos aqui, inclusive, no canal. Projeto muito ignorado e ganhou um pouco de hype agora por causa dessa valorização até recente, no ano passado, ano retrasado, é o BNB. O BNB ele tem uma questão muito diferente, que é justamente ele ter o suporte da Binance. A Binance queima parte dos lucros, pega ali um capital que é relevante e vai queimando o BNB. Então, se você observar o BNB de todas as altcoins, inclusive a Ethereum, que é a maior, ele é a que mais suporta momentos de queda. Em 2021, por exemplo, olha só o gráfico, pode comparar com qualquer outra altcoin, teve quedas muito mais acentuadas. A BNB caiu, mas não caiu tanto. E o mesmo vale para esse momento, tá? Se a gente pega aqui desse topo até aqui, ela caiu apenas, entre aspas, apenas 50%. É um projeto que ele tem muita solidez, porque ele, tanto em baixa ou em alta, o seu projeto continua funcionando, que é a Binance, que é o motor disso tudo, e lá tem lá suas recompensas para quem tem BNB, enfim. E o próprio lucro da Binance entra aqui diretamente como capital no BNB. Mas assim, o foco aqui não é mostrar as criptos, compra A ou B ou C, até porque o vídeo não é indicação de investimentos, mas é que você entenda que não é momento de comprar moedas arriscadas, novas, memes, e é um momento interessante, talvez, para você ir naquilo que parece, pelo menos aparenta ser mais sólido. Assim você vai ter um pouco mais de segurança e longevidade nesse mercado, e aí conseguindo esperar 2 ou 3 anos, talvez, aí você tenha um lucro interessante. Ou, claro, pode acontecer antes, pode acontecer em alguns meses. A questão aqui é você montar uma carteira que sobreviva e que consiga, lá na frente, olhar para o médio e longo prazo, te dar lucro. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e eu te espero no próximo conteúdo.